Fala, gente boa. Bom, vocês sentiram falta de algo, né? As tradicionais fotos, né, antigas que eu retiro lá do fundão do baú, né? Então eu iniciarei este vídeo mostrando, ou tentando mostrar essa foto aqui, ó. Que vocês estão vendo, tá? Essa foto ela foi tirada por ocasião de um sorteio, né? Um sorteio de alistamento militar ocorrido no Rio de Janeiro em dezembro de 1918. Infelizmente, não é possível enxergar, né, com clareza quem está nessa foto, mas para que vocês saibam, um dos que estão nessa foto, tá, é o Olavo Bilac, famoso poeta Olavo Bilac, que hoje é nome de uma escola em Piraberaba, né, escola municipal, caso eu não esteja enganado, da rede municipal. Escola bem famosa, bem antiga. Bom, como eu tinha, obviamente, eu comentado ao final do vídeo anterior, durante praticamente 30 anos, isso entre 1916 e 1945, ao invés dos futuros recrutas se alistarem, eles eram sorteados. Né? E por que eu mencionei o Olavo Bilac, né? Além de ser uma figura bem, até relativamente famosa, conhecida e tudo mais? Então eu vou mostrar uma foto aqui dele, né? Do Olavo Bilac. Olavo Bilac é esse rapaz aqui, ó. Deixa eu ver se eu tento mostrar. Né? Opa! Esse rapaz aqui, ó, do canto da página que eu estou tentando mostrar foi o Olavo Bilac, tá? Então, por que eu estou comentando sobre esse rapaz, sobre o Olavo Bilac, né? Bom, Olavo Bilac, Olavo Braz Martins de Guimarães Bilac, seu nome completo, era o nome completo dele, tá? Ele nasceu em 1865 no Rio de Janeiro e faleceu em 1918 também no Rio de Janeiro. Bom, como é sabido, como eu obviamente acabei de dizer, ele era poeta. Mas só que, obviamente, ele não vivia, não ganhava dinheiro fazendo poesia. Bom, ele tentou ser médico, tentou ser advogado, só que ele acabou se tornando jornalista. Ele chegou a fazer uma oposição ferrenha ao Floriano Peixoto, então presidente da República, Floriano Peixoto, e ele acabou, inclusive, sendo preso por fazer essa oposição ao Floriano Peixoto. Então ele chegou a ser inspetor de polícia, inspetor de ensino na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi assessor do prefeito do então Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, isso em 1907. Foi fundador da Academia Brasileira de Letras. Foi autor de uma quantidade bem expressiva até de livros, obviamente livros de poesia, como Crítica e Poesia e Fantasias. Deixa eu fazer uso aqui da minha colinha. Via Láctea, poesia infantil, Piedade, dicionário de rimas. Então, esses são alguns dos livros que foram de autoria, obviamente, de autoria do Olavo Bilac. E por que eu estou, afinal de contas, o mundo inteiro agora está perguntando, então, por que raios esse youtuber pobre, anônimo, está falando tanto do Olavo Bilac? Bom, é que o Olavo Bilac, ele foi a pessoa que mais lutou para que o serviço militar ele fosse obrigatório. Bom, antes que você aí que está me vendo, né, esteja em idade de se alistar no Exército, ou seja pai ou mãe de filhos que já estejam em idade para se alistar no Exército e comece a xingar o rapaz ali, o coitado do Olavo Bilac, tá? Agora vem a explicação. O Olavo Bilac, tá? Ele percebeu uma coisa. Foi uma das primeiras pessoas a perceberem algo. E que coisa era essa? Bom, uma das raras formas de ascensão social no Brasil no século XIX e em parte do século XX era justamente através da carreira militar. Então, o Olavo Bilac ele lutou tanto para que o serviço militar fosse obrigatório, justamente por causa disso, pelo fato da carreira de armas, como se dizia naquela época, né? Da carreira militar ser uma das raríssimas formas de ascensão social no Brasil. Então, por isso, esse é o motivo da luta do Olavo Bilac para que o serviço militar fosse obrigatório. E, além disso, o Olavo Bilac ele era muito nacionalista. O nacionalismo foi um dos temas muito comuns nas poesias do Olavo Bilac.
o nacionalismo e a beleza feminina, né? Esses foram os dois temas os temas mais comuns no trabalho do Olavo Bilac, né? Então, feito o devido esclarecimento, né? Então, como é que funcionava isso? Como é que era como é que era o serviço militar de antigamente? Bom, como eu disse, como eu falei ainda há pouco, o cara era sorteado, tá? Eu sou sorteado, tá? Eu tenho essa grande sorte de servir no Exército, tá? Bom, o que aconteceria? Durante 9 anos, eu seria um recruta, né, do Exército ativo. Então, durante 2 anos, eu serviria o Exército, tá? E durante os 7 anos seguintes, tá? Eu teria que frequentar um tiro de guerra, eu teria que fazer exercícios militares de acordo com a minha disponibilidade, tá? Eu continuaria a exercer a minha profissão, só que eu teria essa obrigação de me apresentar e de praticar exercícios no tiro de guerra, tá? Bom, passados esses 9 anos, durante 16 anos, eu seria um recruta do Exército de segunda linha. Tá? Então, durante nos 9 primeiros anos, entre 2 e 4 vezes por semana, eu teria que me apresentar à unidade militar mais próxima e praticar exercícios militares, obviamente. E passados esses 16 anos em que eu fui um recruta do Exército de segunda linha, eu iria, né, para o tiro de guerra, né? Isso até os 44 anos de idade. Então, sim, antigamente o serviço militar ele durava 23 anos. Então, com 21 anos, eu era sorteado e eu era um recruta da ativa até os 40 anos. E entre os 41 e os 44 anos, eu era um recruta de reserva do tiro de guerra. Bom, em Joinville, tá? Aliás, eu já estava me esquecendo, o primeiro tiro de guerra da história do Brasil, ele foi criado em 1902 na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Essa cidade de Rio Grande, inclusive, foi a primeira capital do Rio Grande do Sul, uma cidade portuária, lá não muito distante da fronteira com o Uruguai. Mas voltando, embora o primeiro tiro de guerra ele tenha sido criado em 1902, foi só em 1908 que ele foi oficializado. Tiros de guerra eram pequenas unidades militares que existiam em cidades que não tinham seu quartel, seu batalhão do Exército. Então, em Joinville, o primeiro tiro de guerra, o tiro de guerra número 226, ele foi instalado em 18 de março de 1916. Esse tiro de guerra, inclusive eu vou mostrar uma foto para vocês. Esse tiro de guerra ele estava localizado na Avenida Procópio Gomes. Na época ainda não tinha o nome de Procópio Gomes, ainda era a Rua do Mercado, né? Até 1934, para quem não sabe, esse foi o nome o que hoje a gente conhece como Avenida Procópio Gomes. Era a Rua do Mercado, o Marktstraße, né? Esse foi o nome original dessa rua. Então, no que hoje é a Avenida Procópio Gomes, existia esse prédio aí que eu estou mostrando para vocês, tá? O tiro de guerra número 226. Esse tiro de guerra, tá? O tiro de guerra de Joinville, ele existiu até 1945. Durante um breve período, entre 1922 e 1926, ele esteve paralisado, esteve inativo, e de 26 até 1945, ele retornou ativo. Inclusive, o tiro de guerra, pelo menos em Joinville, ele era muito frequentado pelos filhos da elite da cidade. Então, os rapazes ricos, né? Era muito comum você encontrar rapazes da alta sociedade joinvilense frequentando o tiro de guerra. Na verdade, o tiro de guerra era muito mais um clube de tiro, propriamente dito, do que uma unidade militar. Ele era muito mais um clube de tiro do que uma unidade militar propriamente dita, né? O primeiro comandante do tiro de guerra de Joinville foi o Antônio Brícido Guilon. Esse foi o primeiro comandante do tiro de guerra de Joinville. Os tiros de guerra, né, que são muito mais
clubes de tiro do que propriamente unidades militares, eles ainda existem, tá? Eu tinha dito que o tiro de guerra de Joinville foi desativado em 45, não foi apenas o tiro de guerra de Joinville que foi desativado em 45. Um decreto do governo federal desativou todos os tiros de guerra. Posteriormente, os tiros de guerra eles acabaram sendo reativados. Um exemplo, tá? Em Brusque. Brusque é uma das cidades em que ainda existem tiros de guerra. São Caetano do Sul é uma outra cidade que tem tiro de guerra. Enfim, algumas cidades, como eu disse ainda há pouco, algumas cidades ainda têm tiros de guerra, né? E repetindo, Joinville, em Joinville houve um tiro de guerra de 1916 até 1945. Bom, sobre o serviço militar das antigas, né? Bom, quem se alistava, né, antigamente, ele tinha várias regalias. Ele tinha desconto nas viagens por estradas de ferro, tá? Nas passagens de trem, havia desconto, e ele tinha prioridade na hora em que se contratavam funcionários públicos. Então, era uma outra regalia que quem fizesse o serviço militar tinha, né? Então, descontos em passagens de trem e prioridade na contratação na hora de contratar funcionários públicos, né? Bom, o serviço militar, como nós conhecemos hoje, ele surgiu por um decreto de 17 de março, caso eu não esteja enganado, de 17 de maio, caso eu não esteja enganado, de 1964. Então, pouco depois do golpe militar, foi baixado esse decreto reestruturando o serviço militar no Brasil. Então, surgiu esse esquema como nós conhecemos hoje. Então, o cara tem que ter, no mínimo, 18 anos de idade, né? Completou 18 anos, ou você completará 18 anos, então no ano que você completa 18 anos de idade, você se apresenta, você obrigatoriamente é obrigado, tem que se apresentar numa unidade militar mais próxima de você, tá? E se você não se alistar, então você sofre diversas penalidades. Você não pode participar de concursos públicos, você não pode tirar passaporte. Vamos supor que eu não quis me alistar e eu ganhei na Mega Sena. Eu não poderei retirar a grana, eu não poderei retirar a bufunfa, por não ter me alistado, não ter feito o alistamento, né? Bom, então, uma rápida curiosidade, em alguns países como a Suécia e a Noruega, tanto os homens quanto as mulheres são obrigados a seguir, a se alistar, né? E em outros países como o México, o esquema é bem parecido com o do Brasil. Você serve durante um determinado tempo, né? E você está livre, né? Voltando, né? Mas afinal de contas, como que surgiu o 13º Batalhão de Caçadores, que hoje é o 62 BI? Afinal de contas, quando que Joinville entra nessa história, né? Fora o tiro de guerra que eu acabei de contar, né? Bom, isso aí fica para o vídeo seguinte. Então, aguardem que, como sempre, tem mais histórias interessantes, né? Mais coisas interessantes que eu tenho a repassar a vocês, né? Então, até lá e um abraço.